Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador número 14. Eu sou Valdir Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre a verdade que liberta. O presidente Bolsonaro foi eleito citando sempre um versículo que está em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, hoje nós vamos falar sobre a verdade que liberta. Nós sabemos que nosso país está sob o ataque de uma grande mentira, uma grande artimanha. É óbvio que eu não estou dizendo que o coronavírus, o Covid-19, ele em si é uma mentira. Claro, sabemos que é um vírus que tem contagiado muitas pessoas, um contágio muito fácil de acontecer, então é um vírus dificílimo de se controlar e que tem uma certa letalidade. Algumas pessoas, quando adoecem, agravam e acabam morrendo. Agora, construiu-se em torno dessa verdade, construiu-se um grande engodo, uma grande mentira, uma grande farsa. E eu quero aqui, em poucos minutos, descrever para você como que a gente começa a perceber e como que eles usaram essa mentira para atrapalhar não só o Brasil, mas o mundo. E o que eles pretendem, fazer com tudo isso? Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que desde o dia 13 de março, nós aqui, tanto do Movimento Conservador quanto do Vista Pátria, nós temos trabalhado intensamente para informar você, para esclarecer do que está acontecendo, para desmascarar essa grande picaretagem que entrará para a história como a maior farsa de todos os tempos. Bom, nós estamos esclarecendo sempre a agressividade de governadores, a ilegalidade desses atos. O Alan Frutuoso foi um dos primeiros a retratar aqui aquele vídeo em que o governador do Rio de Janeiro, ele menospreza o fato de que os seus decretos precisam ter amparo legal. Ele diz que isso não é importante. Também foi aqui onde a gente alertou você, já no dia 13 de março, que as manifestações, elas são, ou melhor, o direito livre, a livre manifestação é um direito garantido na Constituição Federal e que governadores e prefeitos não têm direito de afastar-nos desse direito. Também a liberdade de culto, entre outros, liberdade de ir e vir. Prefeitos pelo Brasil afora estão colocando barricadas, assim como o tráfico costuma fazer, colocando concreto, lixo, galho, tronco de árvore, para impedir que você, cidadão, cruze de uma cidade para outra. Mas é livre o trânsito de brasileiros pelo território nacional. Cabe ao prefeito administrar a cidade, não permitir ou impedir que alguém por ali entre. Isso é papel da Polícia Federal nas fronteiras, nos portos e aeroportos do nosso país. Mas cidadão brasileiro não pode ser impedido de transitar pelo território nacional. Todas essas atrocidades nós estamos vendo. Mas qual é o fundamento disso? Bom, o fundamento disso é o pânico, a histeria que eles criaram e fizeram com que você ou muitos brasileiros, muitos à sua volta, acreditassem que tais medidas, embora autoritárias, arbitrárias e até ilegais, fossem aceitas. Muita gente acredita como governador que não há constitucionalidade, isso aí a gente vê depois. Agora, é importante salvar vidas. Mas salvar do quê? Salvar de um vírus que mata alucinadamente, mata pessoas à torta e à direita. Toda hora morre gente de coronavírus. Contudo, depois que o cadáver é enterrado, longe da família, sem que você possa se despedir, aquelas pessoas que têm as religiões que nós precisamos respeitar, que têm rituais ali para a despedida do corpo, não, tudo isso é anulado em troca de uma ameaça. Essa pessoa morreu de coronavírus. Depois, aquele material que foi colhido para exame mostra que aquele indivíduo não tinha coronavírus. Mas a notícia já se espalhou, já foi noticiado, morreu mais um, nesse hospital, nesse bairro, nessa cidade, morreu mais um de coronavírus. Meu Deus, está matando todo mundo. Dias depois, talvez, quem sabe, uma notinha dizendo que não, aquele número precisa ser corrigido, não foi coronavírus, morreu
por outro motivo. Pois bem, isso tem acontecido recorrentemente no nosso país. Aliás, finge-se também que dengue, tuberculose, hepatite também não acometem milhares de pessoas. Quase 500 mil de dengue só esse ano, casos de dengue, né? Que também, para o mesmo grupo de risco do coronavírus, a dengue também é o mesmo grupo de risco e tem matado idosos, diabéticos, hipertensos, etc, etc. Não, nada se fala sobre isso, nem uma linhazinha. O que importa é inflar o monstro Covid-19 para que você tenha medo e assim se legitimem essas medidas autoritárias. Será que o esforço da mídia, desses políticos, é só enfraquecer o governo Bolsonaro? Será que o mundo inteiro, políticos, cientistas, imprensa, em todo o mundo, estão se esforçando apenas para enfraquecer o governo brasileiro, o governo norte-americano? Será que é isso? Bom, nós começamos a entender melhor as intenções desses canalhas e desses bandidos quando nós lemos a entrevista daquele cientista meio aloprado do YouTube, do Átila, quando a gente começa a ler a entrevista que ele deu à BBC. Eu vou deixar aqui a descrição, o link dessa entrevista para que você possa acompanhar e fazer também o seu julgamento. Nada de novo, nada surpreendente. O rapaz começa menosprezando o presidente Bolsonaro. Ele esquece, quando ele começa a menosprezar o presidente, ele esquece que foi esse governo que priorizou fortalecer estados e municípios. Foi esse governo que não tomou o dinheiro do contribuinte para construir estádios superfaturados com uma Copa falida. Ele esquece que Bolsonaro herdou um governo vindo de um histórico de corrupção que faliu o nosso país e diminuiu nossa capacidade de investimento. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro conseguiu fazer um primeiro ano de governo esplendoroso, que conseguiu estruturar a nossa economia. Economia essa capaz de socorrer o Estado falido, como o Rio de Janeiro e tantos outros. O Estado capaz de socorrer a prefeitura falida de Marcelo Crivella, que vinha, no ano passado, final do ano, de uma dramática crise no seu sistema de saúde. Lembra disso, Crivella? Bom, foi o presidente Bolsonaro que socorreu. Então, menosprezar esse presidente é, no mínimo, pura canalice, doutor Átila. Seguindo, ele começa a falar que ele demonstra aí uma paixão, uma admiração pela China, e não pela sua história, pela sua cultura, mas pelo modelo político, pelo regime comunista chinês. O Átila, ele começa a comparar, quando provocado pela pessoa que está entrevistando, a pessoa que entrevista a BBC, ela diz, pergunta assim, o que ele acha da parte ética de você controlar as pessoas, restringir o direito de ir e vir, etc. Tudo isso que eu falei no início do vídeo. E o Átila, ele começa a pedalar, começa a tentar disfarçar em cima dessas perguntas, mas um leitor atento vai perceber que ele mostra, comparando a China, a Itália, a França, a Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, ele mostra a China, o seu modelo de controle social, o seu modelo comunista, como algo benéfico no combate ao coronavírus. Então veja, primeiro, eles hiperbolizam o vírus, depois eles mostram que só um Estado forte, controlador de tudo, e um cidadão, um indivíduo cada vez mais humilhado, ele pode se defender do vírus. Então, inverte-se totalmente a grandeza das coisas. Primeiro, o indivíduo precisa ser forte. Depois, o Estado. O vírus, a gente vê que não é isso tudo. Bom, você vai perceber isso em várias respostas do Átila ao longo dessa entrevista. Ele vai mostrando que a China é um modelo. A China tem capacidade de se defender do vírus e as democracias não. Bom, Valdir, então você mostra que exageraram, mas como que exageraram? Você vê o número de mortes, morreu é coronavírus. Sai na imprensa, sai nas estatísticas oficiais, depois a gente vê se foi isso mesmo ou não. Se vê, né? Bom, além disso, você vê prefeitos e governadores decretando estado de emergência, estado de calamidade. Sabe o que significa isso juridicamente? Significa que esses prefeitos e governadores podem comprar sem licitação. Podem comprar um produto agora com preço 5, 6 vezes maior do que compraram da última vez.
Eles podem comprar sem prestar conta, sem transparência. Você não sabe qual foi a empresa vencedora, quais foram os critérios. Será que tinha alguma empresa que ofereceu um preço e uma qualidade mais vantajosa à sociedade brasileira? Será que o governador, que algum deputado, que algum secretário recebeu vantagem ilícita para escolher a empresa A ou a empresa B, o fornecedor ou prestador de serviço? Nós nunca saberemos, porque está acontecendo debaixo dos nossos olhos uma farra, mas tudo é justificado. Aliás, existe um monstro que vai devorar todo mundo. Esse monstro justifica compras sem transparência, justifica corrupção. Esse monstro justifica um controle total sobre as atividades sociais. Você não tem mais a liberdade, a livre manifestação garantida na Constituição. Mas, aliás, o monstro é maior do que a Constituição. Deixa a Constituição para lá. Vamos proibir o culto, vamos proibir a manifestação, vamos proibir a imprensa, vamos fortalecer a CPMI das fake news lá no Congresso Nacional. Vamos aumentar os ganhos dos juízes, vamos deixar os governadores fazerem o que quiserem. Aliás, há uma grande ameaça. Hoje eles têm o poder de proibir padres e pastores de realizarem culto. Amanhã terão o mesmo poder de controlar o que é pregado. E aí fazer o que acontece nos países comunistas? Proibir ou obrigar você a arrancar essa página da Bíblia. Essa página eu não quero mais que vocês preguem. O Estado proíbe. Não falem mais de Jesus. Falem do nome do líder comunista que manda no país. Estamos caminhando para isso. Controle total do Estado, falta de liberdade do cidadão. E isso, segundo o Átila diz à BBC, é um novo mundo. Por quê? O mundo não será mais o mesmo depois da epidemia, da pandemia do coronavírus. Então, percebam, eles criam um monstro, inflam um monstro, criam maneiras aí que só eles podem nos defender. E você fica em casa, cale a boca, não se meta, deixe que o Estado faça tudo. E depois, quando começa-se a revelar que a pandemia não era isso tudo, até porque, senhor Luiz Henrique Mandetta, você deve satisfações ao povo brasileiro, porque desde o início, desde que essa pandemia deu suas cores ao Brasil, o presidente Bolsonaro vem apontando uma solução chamada de cloroquina, mandou as Forças Armadas produzirem em massa esse medicamento e você, ministro, vem minimizando os efeitos da cloroquina. Agora, parece que foi pego com a boca na botija o médico capanga do João Agripino Dória, e o Agripino agora autorizou você, Mandetta, a liberar o remédio para a população. Você precisa explicar por que você não ouve o presidente da República e vai ouvir agora o João Agripino Dória. O que você deve para o Rodrigo Maia? O que você deve para o Dória? Você serve a quem? Na verdade, Mandetta, você deveria servir ao povo brasileiro por ordem do presidente Bolsonaro, que foi quem lhe nomeou. Mas, ao que parece, você presta continência ao presidente impostor do clubinho dos governadores traíras, unido ao do Rio, ao de Goiás, o de São Paulo, parece ser quem te manda. Porque hoje, nós vimos aqui um pouco mais cedo, o Alan Frutuoso mostrou que o capanga do Dória não só usou a cloroquina, como agora está mandando você distribuir para a sociedade. Por que você não ouviu o presidente da República e quer ouvir o falso presidente? Explica para a galera, Mandetta. Tem gente morrendo por falta da medicação e você, Mandetta, é o responsável por alertar a população e facilitar o acesso a esse medicamento. Explica a sua participação e as suas intenções nisso. O povo brasileiro quer saber. Olha, primeiro eles inflam os números, fazem um alarde o tempo todo para você ficar com medo. Surge uma solução. O presidente Bolsonaro anuncia um remédio que está sendo testado com sucesso no mundo inteiro. E aí, o Mandetta bota panos quentes para que o monstro continue forte. Mas já temos a arma para vencer o monstro. Não, a arma não serve. O monstro, o perigo, fique em casa. Abaixe a cabeça, escute o Estado.
mas já tem remédio. Não, não, o remédio não serve. O monstro é todo poderoso. Só o Estado pode te defender do monstro. E aí, o Átila termina a entrevista na BBC dizendo que nós viveremos um novo mundo, um mundo desconhecido por todos, mas um mundo que o mesmo Átila descreve com muita propriedade. Parece o mundo do qual o Átila ajudou a inventar. Um mundo que, segundo o próprio Átila, a China precisa nos liderar e nos dar o exemplo de como viver nele. Isso me parece mais uma ameaça do que uma análise ou uma profecia. É importante que o povo brasileiro esteja atento a tudo isso. E agora, com essa entrevista do Átila à BBC, o link vai ficar aqui para você poder ler e fazer o seu próprio julgamento. A gente entende o método e as intenções. Por que eles quiseram nos enganar? Por que eles quiseram nos amedrontar? O que eles pretendem com isso? Esse novo mundo, meus amigos, só não vai acontecer se nós entendermos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade é capaz de libertar o povo brasileiro e o povo ocidental dessa ameaça chinesa. Nós precisamos lutar por nossa liberdade. Nós precisaremos responsabilizar esses abutres autoritários, traidores, pelo que eles têm feito à nossa sociedade. Cada cadáver, cada morto, cada ente querido que faleceu sem poder tomar o medicamento precisa cair na conta dos verdadeiros responsáveis por isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.